Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 14 de agosto, celebramos o 20º domingo do tempo comum. Que possamos hoje ouvir com atenção as santas palavras de Deus. No evangelho desse domingo, acompanhamos Cristo contando aos seus discípulos como estava ansioso para cumprir a sua missão. Jesus desejava ardentemente que pudéssemos participar do seu reino, e para isso ocorrer, era necessário que ele cumprisse a vontade do Pai. Hoje o Senhor já realizou a ação redentora pela qual foi chamado a cumprir. Agora devemos nós estar dispostos a aceitar a vontade de Deus. Independentemente do que o mundo à nossa volta diga, essa vontade sempre será o melhor caminho para seguirmos. Se você deseja encontrar a vontade de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando um filho perdido a encontrar a vontade do Pai. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o evangelho que nós escutamos nesse domingo é estranho, porque as palavras que nós escutamos hoje, nós imaginamos nos lábios de qualquer outra pessoa, menos de Jesus. Mas talvez isso seja o sinal de que a gente parece que ainda não entendeu Jesus. A gente ainda não entendeu o que Ele traz e o que Ele faz na vida da gente. Hoje o Senhor Jesus diz: eu não vim trazer paz sobre a terra. E alguém poderia dizer: meu Deus, mas se Ele não veio, quem vai trazer paz? Eu acredito que quando Jesus diz isso, Ele está falando na verdade de 2 coisas importantes. Primeiro, Ele está desfazendo a imagem que a gente possa ter de que a vida com o Senhor, a vida cristã, é algo monótono, é algo, que acomoda a gente, e de verdade não é. Irmãos, na vida de um cristão acontecem contrariedades. Um cristão às vezes se sente deixado de lado, e isso quer dizer a palavra dividido, separado. Ser cristão não é algo fácil, é maravilhoso, mas não é fácil. Nós temos a tendência a passar muito chantilly em Jesus, na Sagrada Escritura, e até imaginamos que crer, andar com Jesus, deixe a vida um pouquinho mais cor-de-rosa. Mas eu acho que os trechinhos da palavra que nós ouvimos hoje tiram o nosso cavalinho da chuva. Andar com Jesus não é cor-de-rosa.
A vida não é assim. E se Jesus tivesse nos dado essa impressão, ele teria enganado a gente. E como Jesus não nos engana, ele nos alertou para contrariedades, dificuldades, divisões. Jesus nos alertou de que talvez em algum momento nós nos sentiríamos deixados de lado, seríamos tomados por uma sensação de solidão, porque quando você é separado, quando você experimenta divisão, desce uma sensação de solidão sobre o coração. Jesus está alertando a gente para não colocar chantilly demais nesse bolo, porque isso seria ingenuidade, e ingenuidade não é uma virtude. Depois, Jesus, com essa palavra, me parece que quer que a gente defina as coisas na nossa vida de um jeito um pouquinho melhor. Paz é algo que Ele tem para nós. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, e Ele não abriu mão disso. Agora, a paz que Jesus nos dá é diferente de algumas coisas que a gente imagina. Quando alguém pergunta para a gente, imagina que você está num lugar, você é vendedor numa loja, chega alguém, e aí, como é que está? Aí você diz, está tudo na paz. Na nossa língua, quando a gente fala, está na paz, está tudo na paz, é sinal de que está tudo meio paradão, está um marasmo. E a gente até imagina que paz significa que a gente está acomodado na vida. Essa paz, Jesus não tem para nós. Jesus não vem à nossa vida para nos acomodar nas situações. Jesus não vem à nossa vida para nos fazer entrar em marasmo, ou seja, a gente vai levando e está bem. Não. Jesus não veio de verdade para nos tornar pessoas acomodadas, e acomodação não é sinônimo de paz. A gente já falou um monte de vezes aqui na igreja, de uma frase do Padre Zezinho. Todo mundo conhece o Padre Zezinho, fez um monte de música bonita que a gente canta, E o Padre Zezinho também é escritor, então uma vez ele escreveu uma frase que é muito verdadeira: quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá a paz e nunca mais nos deixa em paz. É verdade. A paz que Jesus nos dá é uma paz soberana sobre as circunstâncias da vida. Quando Jesus entra no nosso caminho e quando a gente começa a andar com Ele, as circunstâncias não sequestram mais a gente. A gente encontra uma constância de paz imensa que só o Senhor pode dar. Uma paz que às vezes se une até aos nossos sofrimentos. Um cristão sabe que paz e sofrimento às vezes caminham juntas. A paz que Jesus nos dá é uma paz de quem não é escravizado pelas circunstâncias. Elas não roubam o meu coração e não tiram a minha visão. Mesmo passando pela cruz, eu sei que o meu Pai tem a minha vida nas mãos dele. E esse descanso confiante nas mãos do Pai, isso é paz. Mas isso não tem nada a ver com acomodação, isso não tem nada a ver com marasmo, isso não tem nada a ver com falta de desafios e obstáculos a serem vencidos. Tanto é verdade que na segunda leitura de hoje, que é um trechinho da carta aos Hebreus, a Bíblia diz para a gente que a gente tem que estar envolvido no bom combate. Espera aí, mas que história é essa? A paz que o Senhor Jesus nos traz é uma paz conquistada e reconquistada a cada dia. O bom combate, irmãos, ele acontece dentro.
E na medida em que a nossa ansiedade, na medida em que o nosso orgulho ferido, e na medida em que a nossa vontade, que é tão inconstante, na medida em que essas coisas vão sendo tomadas por Deus, alcançadas por Deus, vencidas por Deus, nessa mesma medida a gente tem paz. A paz que Jesus nos dá não é a paz de um cemitério. Eu não sei vocês, mas eu acho andar no cemitério altamente tranquilo. Eu tenho certeza que ninguém ali vai me causar problema, né? A paz do cemitério é a paz que você tem por saber que ninguém ali vai reclamar. Pode xingar todo mundo, ninguém reclama. Pode elogiar todo mundo, também ninguém vai dizer obrigado, né? Essa não é a paz que Jesus nos trouxe. A paz que Jesus nos dá é uma paz reconquistada a cada dia, nesse bom combate que a gente trava no coração da gente, para que a nossa vida esteja rendida, submetida a Deus. Minha ansiedade eu entrego ao Senhor, minha preocupação exagerada eu transformo em oração, minhas mágoas eu abro mão delas e confio ao Senhor, e rezo por quem me feriu. Olha, irmãos, isso é um combate e tanto, hein? E nesse combate, quando o Espírito Santo nos impulsiona e vence, a gente experimenta essa paz incrível que Deus tem para nós. Um dia um grande escritor disse que não há homem mais vitorioso do que o homem que vence a si mesmo. E é verdade. O bom combate, ele é sempre aqui. E nesse combate, tem alguém que tem que perder. É a gente mesmo. E tem alguém que tem que ganhar. É a gente com o Espírito Santo. A gente sozinho tem que perder. A gente, levado, empurrado pelos nossos ímpetos, cheios de altos e baixos, esse aí tem que perder. E a gente, conduzido pelo Espírito Santo, tem que ganhar. Nessa hora, a gente experimenta o que é paz. Não significa falta de obstáculos e desafios. Um cristão que não se prepara para contrariedades é alguém muito equivocado. Por isso Jesus diz no finalzinho do evangelho de hoje: talvez no lugar onde você encontra ou espera encontrar mais apoio e encorajamento na sua família, pode ser que por causa de mim, por ter escolhido a mim, você encontre incompreensão, você encontre desgaste, você encontre críticas. Faz parte. Administre isso com o coração sereno. Nem sempre caminhar com Jesus significa que a gente vai ser aplaudido, irmãos. Oh, que pessoa boa. Às vezes vai causar muita incompreensão, críticas, julgamento de todo tipo. E um cristão sabe que para ser digno das perseguições que sofre, às vezes até em casa, tem que sofrer calado. Jesus está dizendo para a gente: olha, a paz que eu tenho para você é uma paz de verdade, é uma paz dentro, é uma paz que você conquista, que você recebe de mim, quando você vence a você próprio, a sua vontade de se vingar, de reagir, a sua vontade de prevalecer a todo custo. Mas não esqueça que ao seu redor você vai encontrar contrariedades, talvez dentro da sua própria casa, talvez da parte de pessoas que amam você e que você ama. Administre isso com serenidade, faz parte. E Jesus diz: o filho vai se levantar contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe contra a filha. E a última parte é a única que não é novidade: a nora contra a sogra. Esse pedaço a gente já estava até esperando, né? Mas a parte de cima, e sabem, irmãos, aqui na igreja eu tenho certeza que há pessoas que passam por isso, e não é fácil. Você ouvir do seu pai ou da sua mãe
que você é um bobo, porque você não está entrando de repente num esquema esquisito, ou que você é um bobo porque você não faz como talvez outras pessoas façam, outros jovens fazem, ou então você ouvir da sua esposa ou do seu marido que você está virando uma pessoa doida porque está vindo à igreja, né? Ou sei lá, olha, isso não deve ser fácil não, mas tenha paciência, não transforme isso numa arena em que vira tudo uma queda de braço, não entra nessa, tenha paciência. As pessoas que não vivem o que você vive, talvez não sejam capazes de entender o que está acontecendo dentro de você. Santa Teresa de Jesus, uma grande santa, ela durante um tempo foi monitorada, ela viveu no século XVI, ela foi monitorada pela Inquisição daquele tempo, porque ela vivia umas coisas muito esquisitas, e ela escreveu umas coisas que quem leu falou, eita, isso aqui está demais. Então ela era monitorada e às vezes pediam para ela esperar um pouquinho no que ela ia falar ou escrever, e causaram problemas para ela. E uma vez Santa Teresa disse para alguém, poxa, você não vai reclamar disso? Ela, não, eu rezo para que essas pessoas que não me entendem tenham a mesma experiência que eu tenho, aí elas vão me entender. Sabe, irmãos, às vezes a gente imagina que as pessoas têm que entender a gente, quando na verdade dentro delas não há nada que as ajude a perceber como algumas coisas estão sendo importantes para a gente. Por exemplo, vir à igreja, ao invés de ficar com raiva, ao invés de brigar, reza desse jeito, Senhor, que essas pessoas da minha casa, que elas possam experimentar o que eu estou experimentando, porque aí elas vão me entender. Mas a contrariedade, ela vem, isso é inevitável, é o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo, briguem com seus pais ou briguem com seus filhos, espera aí, não é nada disso, mas Jesus está dizendo, olha, certamente a incompreensão vai chegar, quando ela chegar, calma, não perca a sua paz, essa paz que é conquistada dia a dia na sua comunhão comigo, não perca essa paz, calma, paciência, é parte do seu caminho. Irmãos, quando a gente aprende a viver a contrariedade, quando a gente entende que ela é parte da nossa história com o Senhor, ela começa a pesar menos. Quando a gente entende que a gente está fazendo escolhas, e que as nossas escolhas às vezes trazem consequências que também são difíceis, né? A gente fica mais tranquilo, sabe? Quando você escolhe de repente não ter tanta grana, porque você sabe que para tê-la, você teria que ter algum expediente complicado, quando você decide fazer isso, certamente vai ter consequências. De repente você vai ver alguém que você conhece trocando de carro mais vezes que você. Fica bem com isso, é parte do pacote. Então quiseram me envolver num esquema lá no trabalho, e se eu me envolvesse eu seria promovido, mas aí eu teria que prejudicar alguém, ou eu teria que entrar numa história lá. Ok, mas você não foi promovido, alguém foi, alguém topou, fique em paz com isso, você fez a escolha certa. Só que escolhas têm preços, e o preço às vezes é ser deixado de lado. Não se sinta menor por causa disso, não veja isso como um problema, é só uma parte do seu caminho com o Senhor. Mas aí, a segunda leitura de hoje dá uma animada na gente. Depois dessa pancada do Evangelho, a segunda leitura dá uma animadinha. Se tiver aí como colocar a segunda leitura na parede, né? Agora a gente fica olhando para as paredes, né? Na igreja, isso é muito ruim, né? Mas se der para você colocar, coloca aí, meu filho. Olha como é que a segunda leitura diz umas coisas legais. A segunda leitura começou me chamando a atenção com uma frase: irmãos, vamos deixar para trás aquilo que nos pesa e o pecado que nos envolve. Olha que legal, conselho do Senhor para você. Você está fazendo um caminho com Deus, você está fazendo uma viagem com Jesus.
Nessa viagem, para que você caminhe bem, deixe para trás o que pesa. Não sei se você lembra de uma passagem da Escritura, na qual Jesus fala para os discípulos que eles têm que ir às cidades da Galileia para pregar. Jesus fala uma coisa muito legal. Jesus diz assim: não levem sacolas, levem cajados. Eu acho isso um barato. Jesus está dizendo, vocês têm uma viagem, e viajar com sacola é muito ruim. Que o digam as pessoas que viajam aqui comigo quando a gente vai, né? Aliás, que o digam elas não, que o digam nós, que somos os que temos que carregar a mala, né? Está lá no negócio, saia do Brasil com uma mala que depois você possa voltar com uma de 23 quilos. Elas saem com a mala pesando 23 quilos, aí na viagem a mala vai dando filhote, né? Vão brotando outras malas, né? Aí na hora de voltar, na hora de chegar no aeroporto para voltar para o Brasil, daqui a pouco eu vejo elas andando assim. Que isso? Não é que eu tive que botar a roupa para diminuir a mala. Aí ela está com 5 casacos, né? Mas uma pessoa inteligente, ela sabe que ela vai fazer uma longa viagem, ela não coloca peso nos ombros. Ela usa um cajado, no tempo de Jesus usava, ou seja, alguma coisa que dê apoio para você ir para frente. Irmãos, Deus colocou cajados nas mãos da gente. Tem muita coisa boa na nossa vida que ajuda a gente a ir para frente. O problema é que a gente tem mania de querer carregar o que pesa. O que hoje pesa sobre você, que você poderia deixar aqui aos pés de Jesus, para seguir a sua viagem com Ele um pouco melhor? Deve ter alguma coisa. E sabe, às vezes o que pesa é o que já passou, mas a gente insiste em continuar carregando. É uma história que teve em casa, é uma conversa que teve em casa, numa tarde de domingo, há 5 anos atrás, e que a gente carrega. É o mal-estar que teve durante o tempo da pandemia, e a gente estava ali conversando, meu filho, todo mundo estressado, todo mundo nervoso, engalfinhado em casa. Você queria o quê? Mas agora eu vou, não. Se tem alguma coisa que pesa, que não vale a pena, deixa aqui. O pecado que nos envolve, deixe de lado. Tem muito pecado envolvendo a gente, irmãos, muito. E sabe, o risco que a gente corre hoje é de não chamar pecado pelo nome. Porque, primeiro, que já usar a palavra pecado para muita gente, um pecado, né? Quer dizer, não, pecado não tem mais isso não, né? Depois, se você identifica alguns pecados, aí você, né? Só que olha, irmãos, tá demais. O pecado nos envolve na internet, o pecado nos envolve na televisão, o pecado nos envolve nas conversas que a gente tem. E a Escritura diz, deixe isso de lado. Isso aos poucos vai envolvendo você de uma tal maneira que sufoca você, estrangula você. E daqui a pouco você está repetindo histórias, você está repetindo comportamentos que no fundo você sabe que não agradam a Deus, mas que as pessoas decidiram não mais chamar de pecado. Sabe, um cristão minimamente temente a Deus, ele sente aqui dentro de vez em quando, isso não agrada o Senhor. Ele pode estar fazendo, ele pode estar até acostumado com aquilo, mas ele sente, isso aqui não agrada o Senhor. Quebra essa teia de pecado que envolve, você vai sentir, sair disso, vai ser um bem enorme. Depois a carta aos Hebreus fala para a gente sobre, vai meu filho, o combate que nos é proposto, lembrando que o combate é dentro. Você vai ter contrariedades da parte dos pais, dos filhos, da sogra ou da nora, mas o combate, irmãos, é aqui. Eu não tenho que ganhar
do meu pai, eu não tenho que ganhar da minha sogra. Ao contrário, a gente poderia imaginar assim: eu tenho que ganhar o meu pai para Cristo, a minha sogra para Cristo. Mas o combate é aqui dentro, porque a vontade que dá quando a gente é confrontado é reagir, e a gente reage dando na mesma moeda e uns trocadinhos a mais, e aí o negócio não acaba nunca. O combate é dentro. Sabe, quando aquela pessoa que confronta fala algumas coisas, certamente quando ela fala, ela escolhe dizer algo que ela sabe que vai mexer lá dentro. Aí o nosso orgulho é ferido, e quando o orgulho é ferido, sai de baixo, a gente deixa ferirem. Orgulho sendo ferido, às vezes é bom, deixa ferir. Ele não morre, mas se ele ficar combalido já é alguma coisa. E aí peça ao Senhor uma reação que venha dele, na hora certa, uma palavra certa. Peça a Deus: Senhor, me ajuda a reagir do teu jeito, e Ele vai mostrar um caminho melhor. Mas olha, o combate, não tenha dúvida disso, é dentro. As coisas ao redor da gente são para que a gente ganhe as pessoas para Cristo, se isso for possível, mas no fundo a gente está lutando contra a gente mesmo, irmãos. Tenha os olhos fixos em Jesus. Ele, apesar de toda a alegria que lhe foi proposta, abraçou a cruz por nós. Pense em Jesus, e você não vai ser abatido pelo desânimo. Quando a gente está sendo confrontado, quando a gente está em uma situação, às vezes no lugar onde a gente queria mais estar à vontade, que é a casa da gente, quando a gente está numa situação em que a gente está sendo incompreendido ou questionado de uma maneira ruim por alguém, porque a gente está buscando a Deus, porque a gente não está vivendo certas coisas, a tendência da gente é desanimar. Nadar contra a correnteza é muito mais exigente. E aí, o risco que a gente corre é se entregar. O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus diz assim: pense em Jesus e você não vai ser tomado pelo desânimo. Se você pensar excessivamente no tamanho do seu sofrimento, no tamanho do seu problema, você desanima. Se você para de pensar demais no tamanho do seu sofrimento, e começa a pensar em Jesus, e começa a pensar no que Ele superou por amor de nós, esse pensamento encoraja você. Eu achei engraçado, um dia desse eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, está aqui? Não. Uma pessoa muito de Deus, e que cuida de outras pessoas, serve aqui na comunidade, e ela estava falando de uma situação de umas pessoas, que estão passando por dificuldades, mas não me pareceu nada tão complicado, para mim, E aí essa pessoa falou: pois é, porque eles têm uma vida tão sofrida, e eu conheço um pouquinho a vida dela, e sei que a vida dela é muito mais sofrida do que a das pessoas que ela estava falando. Eu falei: fulana, cuidado, porque às vezes a gente pode achar que a vida da gente é sofrida demais, também tem que dar para eles um ânimo aí, para ver se eles... Mas eu achei interessante, primeiro porque ela tem uma vida muito sofrida, mas como ela é uma pessoa que o tempo inteiro pensa em Jesus, ela está tocando e está cuidando até de outras pessoas, e nem percebe o quanto a vida dela é sofrida, mais até do que de algumas pessoas que ela ajuda. E pensei: cara, isso para ela é bom, isso para ela é importante, e talvez tenha que ser assim mesmo. Sabe, irmãos, quando a gente fica demais debruçado sobre o sofrimento da gente, nem sempre isso nos ajuda a viver melhor, nem sempre isso ajuda a gente a desfazer o sofrimento, e só causa, na maior parte das vezes, desânimo. Pensar demais não significa que você está pensando certo,
Você pode ficar vidrado com um pensamento obsessivo sobre uma coisa que te machuca e você só pensa naquilo. E aquilo vai desanimar você. Pensa em Jesus, olha para Ele, e de repente você vai encontrar fôlego novo, e vai ser capaz até de ajudar outros que têm uma vida talvez até menos sofrida que a sua, e você nem vai perceber, porque a compaixão que a gente sente pelas pessoas, quando a gente vence esse casulo de egoísmo, é muito grande. Pense em Jesus. Ultimamente você tem estado com a sua cabeça ocupada excessivamente com um ou dois pensamentos só, um ou dois problemas só. Talvez já esteja na hora de rever isso. Mente acelerada ou então pensamentos repetidos, obsessivos sobre alguma coisa, não ajudam a gente a ver de uma maneira melhor. Às vezes só desanimam. Pense em Jesus. E o sofrimento de Jesus vai ser força e encorajamento para você. Todo mundo, quer dizer, todo mundo não, o pessoal da minha idade para cima conhece aquela oração: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. E tem uma invocação que é: paixão de Cristo, confortai-me. Quando você lembra do sofrimento de Jesus, Ele te encoraja, porque você vê, o meu Salvador venceu, o meu Salvador superou tudo por mim, com Ele eu também vou, com Ele eu vou adiante. O sofrimento de Jesus nos encoraja. Pensar demais no nosso, às vezes nos abate. E aí termina a palavra de Hebreus: é preciso resistir. Hoje em dia o pessoal fala muito de resiliência, né? Tem umas palavras tão engraçadas, né? Porque virou chavão, então não serve para mais nada, né? Resiliência. Resiliência é apanha, mas fica, né? Traduzindo em poucas palavras, né? Apanha, mas fica. Resistir significa isso, né? Fica porque vale a pena, viu? Nenhum de nós deve ter, como é que a gente chama? Uma coisa meio masoquista, né? Não, eu vou ficar, estou sofrendo, mas eu aguento, bate que eu gamo, pelo amor de Deus, né? Isso é doença, gente, né? Agora, permanecer com Jesus, mesmo que às vezes você tenha a impressão de que a vida está apertando você, vale a pena, resista. Há muita gente que desiste antes da hora, irmãos. Há muita gente que abortou os planos de Deus na própria vida. Resista e vá adiante. Confie no Senhor. Ele tem propósitos, Ele faz a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. E não tem obstáculo que impeça, ao contrário, às vezes Ele usa até os obstáculos para levar a gente por um caminho melhor. O salmo que a gente rezou hoje é um dos meus preferidos, e logo no comecinho tem uma frase daquelas que eu pelo menos de vez em quando repito: esperando, esperei no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele renovou as minhas forças. Pois resista esperando no Senhor. Agora, engraçado, porque o salmista parece que ele errou, não no português, porque ele não escreveu em português, né? Mas na língua dele, né? Porque fica uma redundância, né? Esperando, esperei no Senhor. Que coisa esquisita. Não é redundância, não. Porque a maneira certa de esperar no Senhor é esperando. Quer ver como é que tem gente que faz diferente? Há pessoas que poderiam escrever o seu salmo, e o salmo delas ficaria assim: reclamando, esperei no Senhor; brigando, esperei no Senhor; criticando todo mundo, esperei no Senhor; me entregando ao desânimo, esperei no Senhor; dormindo, esperei no Senhor; jogando tudo para o alto. Olha, há pessoas que dizem: não, eu confio em Deus, não, eu espero, mas enquanto esperam, embolam o meio de campo, não se preparam para o novo, se embolam. Eu espero que um dia Deus dê um jeito na minha família. Até hoje eu não sei o que é esse dê um jeito, mas dê um jeito na minha família. Todo mundo pede, deve ser bom, né? Eu espero que Deus dê um jeito na minha família. Enquanto Ele não dá, eu estou ali para lembrar para eles o quanto eles são complicados.
e o quanto eles me matam, e o quanto eu carrego essa casa nas costas, e o quanto eles vão ver quando eu morrer. Não, você é só uma pessoa chata mesmo, não pensa isso tudo não, você é só chato mesmo, né? Irmãos, enquanto a gente espera que o Senhor complete a obra, a gente acredita que Ele já começou a obra, então a obra está em andamento. Esperei no Senhor, quer dizer, enquanto eu espero, eu já agradeço pelo que Ele está fazendo, e com um olhar atento, eu já vou percebendo o que Ele está fazendo, porque o problema da pessoa que espera reclamando, é que nunca está bom, então ela nunca vai curtir o que Deus já está fazendo, quando a gente podia perceber de repente algumas coisas e dizer, pois é, não está ainda do jeito que eu acho que devia, mas já tem coisa diferente, já não é igual o que era uns meses atrás. Olha, dessa vez a gente conseguiu passar um dia dos pais sem brigar, porque a gente ia todo mundo para casa de não sei quem. Olha, isso é coisa de Meier, né? O habitante do Meier vem à missa das 10 no dia dos pais, sai daqui e vai todo mundo para a casa de alguém, né? Da sogra normalmente, que todo mundo reclama que no dia da comida, né? Tá lá, né? Então vai todo mundo para cá, aí junta a família de um, de outro, né? E o pessoal ainda não é convertido, aí toma umas a mais, né? Porque o almoço quase vira janta, e quando dá lá quase 4 horas da tarde, movidos a um pouco mais de cerveja, alguém solta alguma coisa do cunhado, né? E aí começam a abrir, vai todo mundo para casa às 7 horas da noite, reclamando um do outro. Fala, pois é, porque a sua irmã não gosta de mim. Não, mas o seu não sei quem, não sei quem. Alguém conhece essa história? Pois é, cafona para chuchu, né? Muito cafona, mas se repete constantemente no Meier e no grande Meier, né? Cara, será que não daria para hoje tentar fazer diferente? E se fizer diferente, voltar para casa dizendo, poxa, pelo menos dessa vez a gente conseguiu ter uma conversa melhor. Poxa, dessa vez eu consegui falar um obrigado lá para quem fez a comidinha, ou então uma pessoa me perguntou como é que eu estava. Cara, a gente está num tempo em que a gente tem tão pouca motivação, que, irmãos, a gente tem que aproveitar tudo. O que vier de bom, curta, agradeça, reconheça, porque senão a gente vai azedando e fica muito chata a vida. Esperei no Senhor, mas eu não estou esperando algo que eu não sei se vai acontecer, eu estou esperando que Ele complete a obra que Ele começou. Eu já estou vendo algumas coisas que a mão dEle tem feito, eu sou grato por isso. Eu não espero reclamando, eu não espero recriminando, eu não espero brigando, eu não espero exasperando as pessoas para ver até onde elas aguentam. Eu espero agradecendo, eu espero louvando, eu espero encorajando, eu espero fazendo a minha parte. É assim que se espera no Senhor. Se a gente der esses passos, irmãos, tudo se resolve. Não, porque o mundo e a vida não são cor-de-rosa, já disse o Senhor Jesus. Mas a gente aqui vai experimentar a paz verdadeira que Ele tem para a gente. E a maior fonte de paz na vida de um ser humano é estar fazendo a vontade de Deus. Quando você faz algo que você percebe, eu estou dando o meu sim para Deus, seu coração fica em paz de verdade. Pode ser que as pessoas ao redor ainda não queiram, ainda não saibam, ainda não entendam, estejam fazendo força na direção contrária, mas aqui dentro, se você entende, o Senhor me quer aqui, e eu estou dando o meu sim para Ele aqui, seu coração tem paz. Que essa semana a gente possa olhar para as contrariedades da nossa vida de um jeito um pouco melhor. Que a gente possa administrar com mais serenidade os confrontos que às vezes acontecem, que a gente possa ser fiel a Ele, e todas as outras pessoas que a gente vá colocando no lugar, para que a gente não crie dependências e nem decepções que não são necessárias, que a gente possa ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida, e aí cada coisa vai para o seu lugarzinho.
que Ele ensine a gente a viver uma paz que não é acomodação, mas que é conquistada todo dia de novo, na medida em que a gente vence o nosso próprio eu.